Ano de acréscimo. Você está respirando isso aqui, não está? É ano de acréscimo. Eu já tenho experimentado isso. E vou te dizer, não fique preocupado se em algum momento as coisas parecerem retroceder. Não vai retroceder. Quando você achar que vai retroceder, que diminuiu, que deu um passo para trás, você lembra de um arco e de uma flecha. Que aí, olha só, a flecha ela precisa ir para trás para depois alcançar um lugar mais distante. Então, se ela está indo bem para trás, fica tranquilo que é o arqueiro que está puxando para trás para lançar ela longe no lugar que ela vai alcançar o alvo. Não abra mão de crer. Ano de acréscimo, tempo de acréscimo. Amém? Porque Deus é Deus de acréscimo. E temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça. É acréscimo. É ano de acréscimo. Você que estava aqui de manhã, você ouviu a mensagem, né? E você viu Jesus falando para mim e para você. E foi o próprio Jesus que falou, não andem ansiosos. Então, vou dizer mais uma vez, não andem ansiosos. Se fosse eu falando, se fosse qualquer um falando, alguém poderia dizer assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas você não sabe, tá bom, mas aí quando Jesus diz, o que a gente fala? Se ele está dizendo para a gente não andar ansioso, é para não andar ansioso. É porque ele cuida de mim e de você. Amém? Você crê que Deus cuida de mim e de você? Cuida de mim e de você, gente. Deus está cuidando, Deus já preparou. A tua jornada já está pronta. O que Deus fala é o que é e vai se cumprir. A questão é, quando for cumprir, eu estarei preparado, eu estou pronto para ver a promessa se cumprindo? Essa é uma das questões para a gente responder. Mas aí, para experimentar o acréscimo de Deus, para não andar ansioso, de manhã a gente falou sobre isso, eu preciso conhecer a vontade dEle. Porque à medida que eu conheço a vontade de Deus, à medida que eu sei o que Deus quer, quais os planos para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida, eu descanso na palavra dEle. Porque vai aparecer uma série de circunstâncias, situações, que vão tentar dizer o contrário, mas eu sei o que Deus disse. E aí, se eu sei o que Deus diz, qualquer outra palavra eu desconsidero. Qualquer outra circunstância eu desconsidero. Por quê? Porque eu sei o que Deus diz a meu respeito. Por isso que é importante a gente saber o que Deus diz a nosso respeito, né? Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus que me dê as palavras certas. Espírito Santo, trata cada coração nessa noite, inclusive o meu, traz entendimento da tua palavra, traz revelação da tua palavra. Eu declaro uma noite de libertação, uma noite de crescimento, uma noite de salvação, Senhor, para glorificar o teu nome, glorificar o nome de Jesus. Abre os nossos olhos, ilumina o nosso espírito, cada um que está aqui do outro lado da tela, em nome de Jesus. Eu declaro essa palavra alcançando cada coração e trazendo transformação nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, abre tua Bíblia aí, Filipenses, no capítulo 4. De manhã a gente falou sobre não andar ansioso. Ansiedade é um mal que tem acometido aí a sociedade, a humanidade, que as pessoas estão ansiosas. E aí, ansiosas que estão, ficam com medo, gera medo. Mas a Bíblia diz para mim e para você que nós não recebemos espírito de medo, mas de amor, de poder e de equilíbrio, moderação. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, você vai ver que Paulo fala sobre isso, sobre a gente se alegrar nele, a gente olhar e falar, seja a vossa moderação, versículo 5. Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. As pessoas têm que olhar e ver. Você está num ambiente, está todo mundo lá desesperado e tal. Mas quem é que tem a palavra? Você. Quem tem o Espírito Santo? Você. Quem é a nova criatura? Você. Quem é representante do céu? Você. Então, que a sua moderação, que o seu equilíbrio seja conhecido de todos os homens. Você é que se destaca. Amém? Um amém. Muito bom. Glória a Deus. É você que se destaca. Você que é o Filho de Deus. É em você que as pessoas encontram fidelidade. É em você que as pessoas encontram bondade. É em você que as pessoas encontram a alegria. No momento em que ninguém, de repente, está sentindo alegre, mas ela vai ver você alegria. Por que alegria? Porque o momento está bom? Não, porque Deus é bom e Ele está com você o tempo todo. É você e sou eu, é em você. Por isso que a Bíblia fala também que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então a gente não anda ansioso, Filho de Deus, a gente está crescendo nesse entendimento. Não significa que
que eu não tenha momentos, e você também, de dificuldade, não significa que a gente não tenha momentos de preocupação, mas a palavra de Deus, de Jesus, fala para mim e para você, não ande ansioso. Então é porque é para não andar ansioso. Ele está dizendo, confie em mim. Confie em mim. Se joga em mim. Sabe, o pai que tem um filho lá e fala, joga, vai, pula. O que o filho faz? Pula. O filho não fica medindo a distância. Não, pai. Não sei se você vai aguentar, pai. Entendeu? Não, o filho pula. Eu não consigo fazer isso mais com meu filho, né? Mas, quando era pequenininho, agora Deus é Deus, gente. E Ele está dizendo para a gente, se joga nos meus braços. Se joga, vem aqui, mergulha nesse rio, o rio está aí. Se joga. Para de depender de você. Para de depender dos seus cálculos. Deixa que eu faça a conta para você. No seu cálculo dá 2, mas eu vou te mostrar que dá para chegar em 3. Deixa comigo. Entrega para mim. Sabe, é o tempo da gente, isso é confiança. Isso é confiança. Senão a gente vai viver uma vida de ansiedade. Deus não quer seus filhos ansiosos. Por quê? Porque Ele cuida. Sabe que existe um reino, e a qualidade de vida desse reino se expressa na qualidade de vida em que os súditos, os filhos, estão ali vivendo. E você é filho, você é filha. Amém? E hoje à noite a gente vai falar sobre isso aqui, essa ansiedade, essas coisas todas, elas começam no lugar, nos pensamentos. Tudo começa no pensamento. Você não faz nada sem pensar. Ah, não, você pensa. Primeiro você matuta ali, fica matuta. Matuta é um termo legal. Matuta, você fica matutando aquilo ali, o verbo matutar. Você fica pensando. E aí pode ser um pensamento bom, um pensamento ruim. Não é verdade? Que vai te levar à vida ou vai te levar à morte. Pode ser. Mas aí a Bíblia fala para a gente, no que pensar? Eu posso escolher no que pensar? Posso. Eu posso escolher o que vai ocupar meu pensamento? Pode. Você pode escolher o que vai pensar? Pode, mas tem hora, Wellington, que eu não consigo pensar em outra coisa, porque eu estou com uma raiva, sabe? Eu estou com uma raiva, estou explodindo. Isso acontece com todo mundo. Mas e aí? Além de tomar um banho frio, o que você pode fazer? Você pode pensar em outra coisa, você pode abrir a tua boca para orar. Você pode abrir a tua boca para abençoar alguém, abençoar essa pessoa, inclusive, que de repente, nesse momento, está ocupando seu pensamento. Já pensou nisso? Não, mas você não sabe o que ele fez. Você não sabe, Wellington, o que ele fez. Não sei o que ele fez, mas Jesus sabe. Ou não sabe? E aí, na cruz, Jesus estava lá, no pior momento, e ele falou o quê? Deixa comigo, vou pegar vocês todos. Não foi isso. Jesus falou o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. No momento mais duro, mais difícil, Jesus estava perdoando toda a humanidade. Aquela mesma humanidade que estava crucificando Jesus Cristo. Então, se ele fez, ele deu exemplo para mim e para você fazer. Agora, que pensamento eu tenho que me acrescenta isso? Que pensamento que eu tenho que me auxilia a dar esse passo? Eu que vou governar isso daí. A minha mente eu vou governar. Eu vou governar através da palavra de Deus. Eu que tenho que me alimentar, você que tem que se alimentar. Amém? Quer acréscimo de Deus? Tem que ter pensamentos que acrescentam. Vamos lá? Filipenses 4:8. Depois de falar, você está com sua Bíblia aí? Eu quero ler a partir do versículo 4. A gente vai chegar nesse daí. Ele começa dizendo assim, alegrai-vos no Senhor. Não. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, quando é que eu tenho que me alegrar no Senhor? Sempre. Se alegra no Senhor. Pô, mas eu não tenho motivo para me alegrar no Senhor. Que isso? Não fala isso. Você tem o Espírito Santo habitando em você, se alegra nele. O momento que você está passando, e eu posso estar passando também um momento, eu não passo sozinho, eu passo com ele, e ele me sustenta. E lá na frente eu vou olhar para trás e vou dar glória a Deus, aí eu não estava sozinho. E aquilo que eu passei, aquilo que você está passando, sabe para que vai servir? Você vai auxiliar outro naquilo. Porque você passou por uma prova e passou e foi aprovado. Você subiu um degrau, gente.
Você subiu um degrau, você está agora no outro nível. E aí você vai ter alguém do teu lado e você vai ter uma experiência para contar, um encorajamento para dar e vai dizer assim, olha, Deus está contigo da mesma forma que Ele sempre esteve comigo. Como é que você sabe? Porque está escrito. E porque eu experimentei isso, porque eu continuei crendo. Como é que você sabe? Ah, porque fulano falou. Não, porque está escrito. E eu, por continuar crendo, experimentei isso. Provar e veja que o Senhor é bom. Prove e veja também. Você entende que aquilo que a gente vai passando na vida, vai construindo a gente também. Pessoas que passam na sua vida, me passam na minha vida, elas vão construindo a gente. Tudo. E aí eu decido em que eu penso. Ah, eu vou me alegrar em quê? Eu vou me alegrar no Senhor. Por isso que a Bíblia fala, você pode ver outras passagens que falam alegrai-vos, é alegrar no Senhor. É nele que a gente se alegra. Porque a alegria só se acha nele. A alegria é fruto do Espírito, você sabe disso. Amém? Os pacientes digam amém. É isso. Legal. Então, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, algumas versões devem estar equidade, alguma coisa assim, né? Conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Jesus está voltando, hein? Amém? Jesus está voltando, vai ser lindo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aleluia. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha a importância da mente. E a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, o que está escrito? Seja isso que ocupe o vosso... Então, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas é tão importante, tão interessante isso aqui, que ele começa tudo que é verdadeiro. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Então, eu começo olhando para Cristo, gente. Tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é verdadeiro é o que tem que ocupar o nosso pensamento. Aquilo que eu estou olhando, uma circunstância, aquilo é uma verdade para mim? Não. Então, não é aquilo que tem que ocupar. Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer planos para a vida. Pelo contrário, façam planos. Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer cálculos. Façam seus cálculos. Não estou dizendo nada disso. Mas olhe para a palavra, olhe para Jesus Cristo e seja isso que ocupe o vosso pensamento, sabendo que Ele vai à frente, sabendo que Ele guerreia as suas batalhas, sabendo que Ele te garante tudo que você precisa. Você está comigo? Amém? É isso. Então, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, tá bom. Pensamentos que acrescentam. Como é que eu faço para ter pensamentos que acrescentam na minha vida? Primeira coisa, eu preciso conhecer a vontade de Deus, preciso conhecer a palavra de Deus. Porque se eu não conheço o que Deus diz a respeito de algo, com o que eu vou ficar? Com o que me disserem. Com quem chegar primeiro. Aí qualquer um vai chegar e dizer qualquer coisa sobre você, sobre sua vida, sobre sua família, e você vai acreditar. Por quê? Eu não sei o que Deus diz. Por exemplo, o que Deus diz sobre a sua saúde? Você sabe o que Deus diz sobre a sua saúde? Tá? Se você sabe, maravilha, tem que alimentar isso. Mas se uma pessoa não sabe, aí chega um papel, um diagnóstico, pronto, aquela ali, ela vai assumir que aquilo ali é a verdade sobre a vida dela. E ela vai ficar com um diagnóstico. Não estou dizendo para você não ir a médico, não ouvir o que o médico tem a dizer, mas espera aí, tem um diagnóstico aqui, tem a palavra de Deus. Você vai ficar com o quê? Com o que você vai ficar? Com a palavra. Fica com a palavra. E o diagnóstico? Os diagnósticos mudam. A palavra não muda. Entendeu? Diagnósticos mudam. A palavra não muda. Exames mudam. A palavra não muda. O câncer se extingue e a palavra de Deus é eterna. Amém? Com o que eu vou ficar? Com a palavra. Mas se eu não tenho a palavra, eu acabo ficando com aquilo que me disserem.
Diagnósticos mudam. Gente, quero em nome de Jesus declarar isso aqui, crentes, filhos de Deus, meus irmãos, que eu amo, eu sou apaixonado por vocês, respeito vocês. Eu quero dizer o seguinte: diagnósticos mudam. Diagnósticos mudam. O que o médico diz, ele diz hoje uma coisa e amanhã ele diz outra, porque diagnósticos mudam. Jesus cura. Ele não mudou, ele é o mesmo, o amor dele não mudou por mim e por você. Diagnósticos mudam, igreja do Senhor. É isso que a gente tem que botar na mente, alimentar, renovar a mente pela palavra do Senhor. Afinal de contas, certamente ele levou as enfermidades. Diagnósticos mudam. Vai para casa com isso no coração, diagnósticos mudam. Vai para casa com isso no coração, diagnósticos mudam. A palavra de Deus não muda. Ela é eterna. Ela não muda. Ela não muda. E é isso que a gente tem que encher o coração, gente. Porque senão, se eu não tiver isso, alguém vai falar alguma coisa para mim, sabe o que vai acontecer? Desespero. Se eu não tiver isso, sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus alguma coisa vai chegar para mim, e o que vai acontecer? Ansiedade, medo, depressão, crise. Por quê? Porque eu não sei o que diz a palavra de Deus a meu respeito. Porque eu não sei da obra de Cristo na cruz, os efeitos que a obra de Jesus fez na cruz, quais são os efeitos dela na minha vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, eu fui curado, por suas pisaduras eu fui curado, isso é um fato, isso é verdade. Mas precisa ser verdade para mim. E essa palavra não muda, gente, essa palavra não vai mudar, essa palavra é eterna. Qualquer diagnóstico muda. Qualquer diagnóstico muda. E vai mudar. Recebe isso em nome de Jesus. Tem alguém recebendo palavra de cura aí. É isso mesmo. Agora, o que eu tenho, o que eu sou, depende da consciência que a gente forma. Com que consciência eu estou vivendo? Se o meu pensamento, a qualidade do meu pensamento é aqui, a qualidade da minha vida vai ser aqui. Se a qualidade do meu pensamento está aqui, a qualidade da minha vida vem para cá. E agora, quem forma a qualidade dos meus pensamentos? Eu tenho um papel ativo nisso, e você também, amém? O Evangelho traz essa responsabilidade para mim e para você. Traz. O Evangelho traz essa responsabilidade de renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Isso é um trabalho diário. Diário. O inferno não para. Mas Deus também trabalha. Agora, e eu? Eu vou imitar meu pai. Eu vou fazer a minha parte, renovar a minha mente pela palavra de Deus. Eu posso ser um crente carnal, posso ser um crente espiritual. A decisão, isso é consequência do meu relacionamento com Deus. Você sabe o que é o homem carnal, natural e espiritual? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, o que a Bíblia diz? Abre aí a primeira carta aos Coríntios. Nem está aqui, não. Mas quero falar com vocês sobre isso aqui, é rápido. Capítulo 2. A Atos tem uma aula sobre isso. A Luz está me lembrando aqui. Muito bem. A partir do dia 4 a gente vai ter o experimento de Atos. E aí nos cultos a gente vai ter uma aula. Vem para cá. Olha só. Capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo a partir do 12. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Amém? E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Você entendeu isso? Para que a gente possa conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. O que é o homem natural, a pessoa natural? É a pessoa que não tem Jesus Cristo, que não é nova criatura. Então não foi recriada no Espírito. Que quando a gente entende a palavra, crê na palavra, crê em Jesus Cristo e declara Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor, o que acontece? A gente se transforma em filho de Deus. Aí é o ser espiritual. Mas enquanto isso não acontece, é natural. Por isso que algumas coisas não dá para discutir ou para ficar tentando convencer uma pessoa que não é nova criatura. Por quê? Porque ela não vai discernir o que é espiritual.
Já está nela ali alguma coisa que ainda não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não está habitando na pessoa. Então ela não vai conferir coisas espirituais com espirituais, você entende? Agora, vamos à frente no texto, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que é o homem espiritual, a pessoa espiritual? É a pessoa madura, ou pelo menos que está num processo de crescimento, e todos nós estamos, amém? Mas é a pessoa que já entendeu algumas realidades, algumas verdades sobre ela. O homem espiritual. Você é o espiritual da tua casa. Você é o espiritual do seu meio de trabalho. Você é o espiritual do seu lugar onde você estuda. O que está acontecendo na igreja, de uma forma geral, está lá no capítulo 3, primeiro versículo, é que Paulo fala, escreve a essa igreja, a igreja de Corinto, e ele fala assim, ó, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O que é o crente carnal? É a pessoa que aceitou a Cristo, é a nova criatura, mas ainda não entendeu quem ela é em Cristo. Não sabe seu posicionamento. E aí fica tomando decisões baseadas em sentimentos, por exemplo. Baseada no momento que está passando. Se a conclusão, a opinião e pensamento que a pessoa tem a respeito da vida estão próximas aos do mundo, ela é um crente carnal. Tem uma estatística, eu li há pouco tempo sobre uma estatística de que os evangélicos no Brasil estão crescendo, que daqui a uns anos vai ser a maior parte do Brasil. Mas então por que não muda? Por que os valores morais da sociedade aqui no Brasil não mudam? Por quê? Crentes carnais, que se confundem com o mundo, que tomam decisões iguais às que outras pessoas que não têm Jesus tomam. Parou esse tempo, né? Acabou, gente. Por isso que é importante a gente estar aqui e sentar para aprender. A gente está entendendo que Deus, Ele, por exemplo, Deus não põe doença nos seus filhos, Ele quer seus filhos saudios, saudáveis, sentados para a gente aprender e para a gente poder viver a palavra de Deus e outros olharem o que Cristo tem feito na nossa vida. É o teu caso, amém? Se o relacionamento da pessoa com Deus está sempre voltado para si mesmo, ela ainda precisa crescer, por exemplo. Se a forma como a pessoa trata os outros ainda é da mesma forma que o mundo trata, ainda é um crente carnal, precisa crescer. Se a forma como a pessoa responde aos problemas é a mesma forma que aquela pessoa que não tem Cristo, também precisa crescer. Todos nós estamos em crescimento, mas algumas coisas têm que mudar. A gente crê na palavra, recebeu a palavra, tem o Espírito Santo, tem crescido, então esse crescimento tem que aparecer do lado de fora. Amém? Se o valor que a pessoa dá à palavra de Deus ainda é pequeno, precisa crescer. Então, a gente vai vendo aí ó, que é o que a gente é, o que a gente tem, essa consciência nossa aí, essa consciência. Como é que está a minha consciência? Porque é onde o diabo trabalha também. Da mesma forma que Deus, ele trabalha, a gente trabalha com Deus nesse sentido de renovar a nossa mente pelo entendimento da palavra, da mesma forma, Satanás fica jogando coisas aí. Ó. E aí, quem não conhece a palavra, vai fazer o quê? Vai abraçar qualquer coisa que quer se apresentar. Por exemplo, se ele pudesse te conscientizar que você é um pecador, que você não merece nada, e não sei o quê, vai viver dessa forma. Se ele pudesse te conscientizar que você é um fracasso, por exemplo, uma pessoa, ele conscientiza o crente que é um fracasso. Não, na minha vida nada dá certo. Beleza, ela vai viver desse jeito. Vai viver desse jeito. Mas ela não sabe que Deus a chamou para dar certo. Ela não sabe que planos Deus tem a respeito dela, e a palavra de Deus diz, eu que sei que planos eu tenho a seu respeito, e planos de paz. Mas se a pessoa não tem isso como uma verdade no coração, ela vai abraçar qualquer outra coisa. E a gente, você e eu, Deus está chamando a gente para viver essa palavra e para anunciar essa palavra, simples desse jeito, para outras pessoas que estão perto da gente. Amém? Esse ano é um ano de acréscimo, um ano de salvação de vidas, pessoas da sua casa, pessoas da sua família, que estarão louvando, adorando a Deus com a gente. E não estou falando que é porque é para encher esse lugar, essa igreja, não, que seja em outro lugar, outra igreja, mas que vão para a glória comigo e com você, que vão encontrar Jesus comigo e com você. Porque o que vale é isso, é que está valendo vida, gente. A nossa jornada cristã vale vida. Eu fui alcançado, você também, amém? Está todo mundo aqui, foi alcançado? Agora tem outros. Tem outros para receber o que a gente já recebeu. Tem outros para receberem a salvação. Sabe? Deus
Deus fala para a gente sobre prosperidade, mas Satanás tem convencido muita gente sobre a miséria, e aí vive uma vida arrastada. Se esquece do sacrifício que Cristo fez por elas. Porque está escrito na palavra o seguinte: ele, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza, vós fosseis enriquecidos. É o que está escrito. Um amém, outro amém. Estou brincando com você. Mas é isso que está escrito, gente. Ele, falando de Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza fosseis enriquecidos. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra. Amém? Olha aí a importância. Olha, você sabe que eu ia chegar lá em Romanos 12, 2, não sabe? Romanos 12, 2. O que está escrito? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da nossa mente. Aí a gente leu lá em Filipenses. O que tem que ocupar a nossa mente? Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é puro. Tá, e aqui ele está falando, então renova a sua mente. Para quê, Wellington? Para você poder experimentar qual seja a vontade, né, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente não renovada pela palavra de Deus não está apta a experimentar a vontade de Deus. Você entende? Isso é bom para anotar até. Uma mente não renovada pela palavra de Deus não está apta a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma noite de ensino, gente. Estou dando uma aula da Atos aqui, praticamente. Mas é isso. Aí a gente acha assim, não, mas eu não sou qualificado para isso, eu não mereço isso. Aí começam esses pensamentos que impedem o acréscimo de Deus. Como assim eu não fui qualificado? Quem disse que eu não fui qualificado? Quem disse? Você foi justificado. Quem te qualifica? Deus. Lá em 2 Coríntios 5, 21, você sabe, ele que não pecou foi feito pecado para que por meio... Vamos lá, 2 Coríntios 5, 21. Eu vou ler para vocês aqui. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você foi justificado. Você não tem dívida a pagar, não. Você não tem dívida para pagar. O teu passado foi apagado, gente. Isso precisa estar bem no coração do crente. Você está no coração da gente. E assim, o meu pecado foi apagado. Isso diz mais uma vez em Hebreus, por exemplo. O meu passado foi apagado, o meu pecado foi apagado. Bem-aventurado o homem cujas iniquidades são perdoadas. A gente leu isso aqui no Salmo 33. É o teu caso, gente. A gente foi perdoado. A gente tem uma nova vida. Esse pensamento é que tem que ocupar a minha mente. Eu sou uma nova criatura. Eu agora sou filho de Deus, gente. Eu tenho um pai que me ama, que cuida de mim. É esse pensamento que tem que ocupar a minha mente. Eu sou suprido de todas as áreas, em todas as áreas, de todas as formas. Você é suprido. Você precisa de algo, você tem um pai para falar. Pede a sua calói. Ih, fiz marchanha. O pessoal da Monarca vai ficar bravo comigo. Outro dia eu ouvi falar de uma monareta. Alguém falou que tinha uma monareta. Isso aí fui longe, né? Fui longe, não fui? Eita Deus. Deixa a monareta para lá. E aí, sabe o que acontece? Se a gente não tem a renovação, a mente renovada pela palavra, e não entende isso, que você é filho, que você foi justificado, você foi colocado numa posição de honra. Lá em Efésios está escrito o seguinte, que você e eu nós fomos assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. A nossa posição é em Cristo nas regiões celestiais. Aí, se a gente não sabe disso, o crente não se sente à vontade no direito de orar pedindo algo. Não, eu não estou em condições nem de pedir nada a Deus. Estou falando algo de eu orar, eu não mereço nem falar com Deus, mas por que não merece? Quem te fez merecedor foi Ele te fez idôneo, gente. Mas se eu não sei isso, eu vou aceitar qualquer sugestão, entende? Se eu não sei que a obra que Cristo fez na minha vida, eu aceito qualquer sugestão. Ah, não, eu agora salvo. Tem um patamar e tem outro. O primeiro patamar é a salvação. Eu sou salvo. Fui salvo. É o primeiro degrau. Mas é o primeiro, é só o primeiro, gente.
Agora a gente tem os outros degraus. Degraus para subir. Obrigado, os professores de português aí de plantão. Eu tenho mais degrau para subir. A gente não é mais aquele crente que corre do inferno, tem medo do inferno. Acabou isso para mim e para você, amém? Acabou, eu fui justificado, eu ando com Deus. Eu ando com Deus. Lembra que eu falei aqui uma vez da teologia do cachorro e do gato? Um livro que eu li há muitos anos atrás. Né? Não nada contra o gato, contra o cachorro. Mas o autor ele faz essa comparação. Olha o gato, que ele tinha um gato, e aí ele chegava em casa, aí o gato ia, encostava nele, ele era só um travesseiro para o gato, né? O gato encostava nele, depois o gato, quando queria ir embora, quando ele chegava, o gato não dava a mínima para ele, a hora que queria ir lá, comia e tal. E o cachorro não, ele tinha um cachorro também, quando ele chegava em casa, o cachorro vinha, né, desesperado para cima dele, alegre, recebia ele com festa, normalmente é assim mesmo, né? O gato é nesse perfil. E aí ele começou a fazer essa analogia, como se o gato dissesse assim, você me dá comida, me dá casa, me dá carinho, me dá conforto, eu devo ser Deus. Ao passo que o cachorro faria o mesmo discurso parecido, né? Você me dá comida, me dá casa, me dá carinho, você deve ser Deus. É isso. E tem muito crente hoje olhando para o inferno e está assim, vai para o inferno e está com medo do inferno andando para trás. E aí de vez em quando olha para Deus e vê vislumbres de Deus assim, tem alguns vislumbres da glória de Deus, mas pelos ombros, gente, porque está com medo do inferno. Ao passo que o Deus nos chamou para dar as costas para o inferno e para andar de braços abertos para Deus. E andar com Deus, porque o inferno já passou, o inferno não é mais nada, o inferno não é uma ameaça se eu ando com Deus. Deus não te chamou e me chamou para simplesmente a gente ser livre do inferno, Ele nos chamou para andar com Ele como filhos. Você entende? E se eu quero experimentar o acréscimo de Deus, é para isso que Ele me chamou. Para eu andar com Ele como filho. O inferno, eu dou as costas para o inferno e olho para Jesus. Eu dou as costas para as circunstâncias e olho para o autor e consumador da fé. Eu dou as costas para tudo que dizem e olho para a palavra dEle. E a palavra dEle é que vale. Amém? É isso, a gente foi chamado para andar com Deus. E desfrutar da presença de Deus. E as outras coisas? As outras coisas serão acrescentadas. Por isso Jesus fala lá, e a gente leu de manhã, Lucas 12, buscai, pois, então o quê? O reino de Deus e as outras coisas. Você tem alguma necessidade? Elas serão acrescentadas. Você tem algo, precisa de algo? Vai ser acrescentado. Só ande com Deus. Só ande com Deus. Só faça dos pensamentos de Deus os seus pensamentos. O que Deus diria a respeito dessa circunstância? O que Deus diria a respeito do meu casamento? O que Deus diria a respeito do nosso casamento? O que Deus diria ou diz a respeito da nossa família? O que Deus diria sobre essa condição, essa circunstância que a gente está discutindo aqui? O que Deus diria? Eu tenho que ver na palavra, porque Ele tem uma palavra. Certamente Ele tem uma palavra. Amém? Eu preciso saber o que Deus diz. Para ter as palavras de Deus e essas palavras provocarem um acréscimo na nossa vida. E vai provocar. Esse ano é ano de acréscimo, amém? Esse ano é ano de acréscimo. Olha só, aí se eu não tenho esse entendimento, eu não vou orar. E a minha oração pode ser qualificada ou desqualificada também. Tem isso também. É coisa que a gente precisa atender. Tem oração que não é para ser ouvida mesmo, não. Mas essa oração, essa é a confiança, 1 João 5, 14 e 15. Essa é a confiança que temos para com Deus, né? Para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Essa é a oração qualificada, que é a oração baseada na palavra dele. Mas eu preciso crer na palavra dele. Está no meu coração dizer isso aqui, diagnósticos mudam. Está no meu coração isso, diagnósticos mudam. A palavra de Deus não muda. Peça e peça com fé. Vai chegar. Vai chegar. Amém? Aleluia. Deus está sempre te encorajando, gente. Sempre te encorajando. E te orientando a manter o foco nele. A palavra de Deus é quem ele é, gente. A palavra de Deus é quem ele é. E se ele diz, é. Então, a primeira coisa que eu falei aí, eu preciso conhecer a vontade
de Deus, para ter pensamentos que acrescentam. Porque se eu não conheço a vontade de Deus, eu vou pensar em quê? Em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Agora, se eu conheço o que Deus diz, eu vou pensar no que Deus diz. Pensamento a gente troca. O passarinho pode pousar, você conhece isso, quem faz atos conhece isso, né? O passarinho pode até pousar na sua cabeça. Agora, fazer ninho é outra história, aí depende de você. Né? Você conhece isso. Segundo ponto, então, eu preciso fazer isso aqui, buscar o correto alimento espiritual. Eu preciso buscar o correto alimento espiritual. Pô, tem um incorreto? Tem. Aquilo que não é baseado, fundamentado na palavra. E vou dizer mais, mesmo alguma coisa que vem da palavra, se tiver distorcido, pode ser distorcido e gerar prejuízo na vida de pessoas. Se eu pego e vou começar a falar a palavra de Deus, que não seja de uma posição de Cristo, em amor, eu posso corrigir alguém com a palavra, e isso machucar a pessoa. Ah, não, mandei a palavra, né? É um termo aí que o pessoal às vezes fala, mandei a palavra. Mas com que coração você mandou a palavra? Com o coração de Jesus? Mandei a palavra, mas foi com o coração de Jesus amando a pessoa? Porque se você manda a palavra sem estar com o coração de Jesus, você vai machucar a pessoa. Ou, não falei da palavra, mas falei o quê? Segundo o meu entendimento ou de acordo com a revelação da palavra mesmo? Sem interesse algum. Só o interesse de que as pessoas cresçam. Só o interesse de que as pessoas vençam. Tenham uma jornada vitoriosa, porque é o que Deus quer. Então eu preciso buscar o correto alimento espiritual. O que eu estou ouvindo no meu dia a dia? O que você está ouvindo, gente? Uma hora eu ouço uma palavra aqui, outra hora eu ouço alguma coisa que é diferente. Alguém que, de repente, já ouviu essa palavra, já me ouviu falando um montão de coisa, mas pregando a palavra em vários aspectos, já frequentou Atos, mas daqui a pouco você ouve aí, daqui a pouco está assim, pô, maldição hereditária. Quanto crente tem acreditando nisso? Eu bato mesmo nesse assunto. Bato mesmo. Quantos crentes tem aí com peso nas costas, porque acham que estão passando alguma coisa porque o avô fez um negócio, porque o tio fez, porque a mãe fez. Gente, a sua história é a sua história. Deus desenhou a sua história. Ele te chamou para viver uma história com você. E ponto. Anota aí Ezequiel 18, dá uma lida em casa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você é herdeiro de Deus, a tua herança tem maldição? Isso era o suficiente para entender que não existe maldição hereditária, porque você é herdeiro de Deus. A Bíblia fala em bênção hereditária para você. Ser herdeiro das bênçãos de Abraão, está escrito. Você é herdeiro junto com Cristo, está escrito. Agora, que tem maldição? Não, Jesus Cristo se fez maldição no madeiro. Amém? Você está entendendo? Eu tenho que buscar esse correto alimento espiritual. Para quê? Olha o que fala de Jesus aí. Jesus, os fariseus mandaram dizer, encontrar Jesus, eles acabam dando essa declaração, mestre, sabemos que és verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, ocupe o vosso pensamento. Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Ele ensinava o caminho de Deus de acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então Jesus ensinava a verdade, gente. Aí agora, o alimento espiritual que eu ponho em mim, isso vai definir meu futuro, vai definir minha jornada. Vai definir a qualidade de vida que eu e você teremos. Com o que a gente tem se alimentado? O que tem entrado nos meus olhos? O que tem entrado nos meus ouvidos? Quem define isso? Cada um de nós. Amém? Sei que de repente é uma mensagem aí que não dá muito glória a Deus e tal, mas é ensino. Ninguém vai tirar isso de você. Se você pegar isso, agarrar isso, amanhã é segunda-feira. Amém? Você vai trabalhar feliz e contente, amém? Você vai achar graça diante das pessoas amanhã. Porque você vai estar com o entendimento certo de que você tem um pai, você foi escolhido, você tem alguém que é por você, e você tem recebido da sua plenitude graça sobre graça. É com esse entendimento. E aí você fica tranquilo diante do Pai, porque Ele te qualificou, e aí você pode pedir aquilo que você precisa, colocar diante dEle, já com ações de graças. Esse entendimento simples, mas que nos leva a essa vida vitoriosa que Cristo trouxe para mim e para você.
É um entendimento simples? É, mas que muita gente não tem. Simplicidade não quer dizer superficial. É simples, mas é profundo, porque Jesus era profundo quando ensinava, usando coisas simples. Amém? Quem você é em Cristo? O que você possui em Cristo? O que você pode em Cristo? A qualidade do alimento espiritual é que vai me informar a respeito disso daí e revelar no meu coração. Dependendo do alimento meu espiritual diário, diante das circunstâncias, espera aí, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, portanto, nem adianta que a acusação aqui não entra nesse coração. Nem adianta. O homem, a velha criatura, o velho Wellington, acabou. Agora tem uma nova criatura que nunca existiu antes. Ah, mas você ontem, não sei o quê. Eu ontem, mas eu posso. Está escrito que se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para fazer o quê? Me perdoar os pecados e me purificar de toda a injustiça. É o lava-jato espiritual. Não é? Eu vou trazer isso aí qualquer dia sobre o lava-jato espiritual. Como assim, Wellington? Você pega um carro, imagina, você compra um carro. Você vai ganhar um carro. Você vai comprar teu carro. Vai chegar um carro. Amém? Agarra isso. Tá bom. Carro novinho. Amém. Carro novo. Glória a Deus. É isso aí. Eu vou me alegrar muito com você. E aí tá bom. Você pega teu carro e tá lá, novinho, cheirando novo, né? Você gosta daquele cheirinho? Isso. Pneu. Até com cabelinho. Não posso falar em cabelinho, não. Tá. Pneu com cabelinho, bonitinho lá. Aí você sai com o carro. O que você faz quando você passa numa lama? Aí sujou teu carro novo. Você fica chateado, vai lá na concessionária e devolve. Não, toma aqui de volta porque eu passei na lama, sujou meu carro. Você faz isso? Então por que muita gente acha que Deus faz isso? Porque o Filho, que é a nova criatura, foi feito uma nova criatura, está lá, ele sujou-se de lama, errou. Deus não pega a gente e devolve, não quero mais não, porque está sujo. Não, ele purifica a gente. Ele limpa a gente. É o que está lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É o lava-jato de Deus. Claro que o ideal é não passar na lama. E é para isso que a gente está sentado aqui, aprendendo, para isso que tem a escola Atos, para isso, para a gente identificar essas coisas e evitar a lama. Mas se eu passo na lama, tem o remédio para isso. Tem um remédio. E não tem acusação, porque passou, limpou, purificou, justificou. Ninguém pode te acusar. Amém? É desse jeito. Desse jeito. Mas eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Eu preciso saber o que eu possuo em Cristo. Eu possuo isso. Tudo, essa palavra me garante isso. Essa palavra me cerca e te cerca de todos os lados, gente. Tenha isso em mente. Para você não fugir de Deus nunca, achando que pode fugir de Deus. Ninguém foge de Deus. Então, se eu erro, o que eu faço? Eu corro para Ele. Porque Ele é que tem o perdão. Ele é que tem o abraço que a gente precisa. Ele é que é o lava-jato que a gente precisa. Entende isso? Essa analogia é boa, né? O lava-jato espiritual. Tem a manutenção preventiva, que é o que a gente tem que fazer, mas deu problema. Tem a corretiva que Jesus faz. Amém? É isso aí. Vamos ficar de pé? Vou encerrar aqui. Aleluia. Te abençoou? Aleluia. Olha, é ano de acréscimo. Quer acréscimo? Conheça a vontade de Deus. Quer acréscimo? Conheça a vontade de Deus para pensar como Deus pensa. As circunstâncias vão aparecer. E aí o que você vai apresentar para elas? Você vai saber o pensamento de Deus para você ter as palavras de Deus diante delas. Entendeu isso? Pensamento de Deus para você ter as palavras de Deus diante delas. Você me ajuda aqui, João? Posso te usar aqui um pouquinho? Isso. E aí, conhecendo a vontade de Deus, é isso aí. Eu tenho que saber a importância... a Júlia estava vindo já. A importância do correto alimento espiritual. Gente, eu e você. Eu não sei você come 3 vezes por dia, tem gente que come 2, não sei, tem gente que come 5, né? Tá tudo bem. Mas a gente toma café da manhã, normalmente, né, o padrão. De manhã você come, se almoça e você janta. À tarde você come um negócio também. Entendeu? E está tudo certo.
Ninguém te chama de fanático, porque você come 3 ou 4 vezes ao dia. Sabe onde eu quero chegar, né? A gente se alimentar espiritualmente, cara, se alimenta. É o remédio, a palavra é o remédio, não tem contraindicação. Precisando de remédio, a palavra é o remédio. Diagnóstico vai mudar. A palavra de Deus, ela não muda. E não vai mudar. É a mesma. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse alimento espiritual. Obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quero ler Romanos 8 aqui para você e com você, porque isso é para mim também. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu preciso saber disso lá no Espírito, gente. As circunstâncias vão apertar, e aí eu vou olhar para elas e vou dizer assim, ó, se Deus é por mim, você não pode contra mim. Você já é derrotado. Porque Deus é por mim. Deus está do meu lado, Ele é ao meu favor, Ele não está contra mim. Ele sempre é ao nosso favor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Que isso, gente? Que promessa é essa? Que palavra é essa? Deus que entregou o seu Filho por mim e por você, como Ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Deus é doador por excelência. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Tem eleito de Deus aqui nesse lugar? Tem aí na tua casa? Você é eleito de Deus? Então quem pode intentar acusação contra você? É Deus quem te justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, quem nos separará do amor de Cristo? Ele continua dizendo uma série de coisas aqui. Será tribulação, angústia, perseguição, nada disso vai te separar, amém? Nem fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí ele arremata, vai dizendo assim, ó, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É esse Deus que nos amou, e a Ele que nós servimos, é com Ele que nós vamos para a eternidade. Deus não te chamou mais, a gente já passou dessa fase de ter medo do inferno, a gente anda com Deus. O inferno ficou para trás, a velha criatura ficou para trás, tudo ficou para trás, gente. Não temos medo do inferno. A gente tem o prazer de andar com Deus. Né? Ah, vou buscar a bênção. Não, a gente anda com Deus. O povo lá no deserto, lá atrás no Egito, andava com Deus. E a pedra rolava atrás dele para dar água para eles. Não é isso? A pedra é Cristo. A água é a palavra. Cristo é a palavra. Você já recebeu e tem recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Amém? E além disso tudo, tanta coisa, e eu quero mais uma vez afirmar para você, em nome de Jesus, recebe isso. Diagnósticos mudam. A palavra de Deus não muda. Diagnósticos mudam. A palavra de Deus não muda. Certamente Ele levou as enfermidades e as dores sobre si. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Eu sou curado. Quem eu sou em Cristo? Eu sou filho. Você pode declarar comigo? Eu sou filho. Eu sou herdeiro. Fui escolhido. Eu sou amado. Sou uma nova criatura. Meus pecados foram perdoados. Foram apagados. Deus não se lembra mais. E eu também não me lembro mais. Por suas pisaduras fui sarado. Eu libero perdão. Eu abençoo aqueles que pensam mal de mim. E declaro sobre a vida deles a alegria, salvação, paz, saúde e um encontro genuíno
com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Aleluia, é isso aí.